Olá pessoal, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que você vai ver e ouvir aqui no Pod Fala a Verdade. Pode soltar a vinheta, Edwin. Olá, esse é o nosso primeiro programa de abertura do Pod Fala a Verdade. Você vai encontrar aqui nesse programa pessoas dispostas a falar a verdade. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz na mentira, um mundo pós-moderno em que cada vez mais se sufoca a verdade e a ponto de que as novas gerações e mesmo aqueles que já estão mais tempo aí na estrada têm dificuldade de discernir a verdade. Nós vivemos uma guerra moral e cultural, que não é só uma guerra nessas áreas, mas sobretudo uma guerra espiritual. Porque a verdade é espiritual, a verdade, podemos já adiantar, é Cristo. Pilatos estava diante da verdade e perguntou o que é a verdade. E não esperou a resposta. Logo ele saiu de cena para entregar Jesus aos judeus. E nós podemos ver nessa passagem bíblica um componente muito importante da verdade. Pilatos disse, eu não vejo nenhum crime nele. A verdade, portanto, ela é inocente, a verdade é pura. Então vamos, nesse programa, que é um programa apologético, discutir aqui com os membros do programa e com os convidados que virão o que é a verdade e aí trabalhar com vocês esse conceito e mesmo o conhecimento das Escrituras, porque a verdade é Jesus e Jesus está ali narrado nas Escrituras, é a maneira pela qual nós temos a revelação da verdade. E aqui eu queria apresentar os nossos membros, o Tiago e o Fernando, são meus filhos. A ideia desse programa é discutir a verdade com todas as gerações, a minha geração, que é diferente da geração do Tiago, que é diferente da geração do Fê, que é adolescente, já está aí, e que é uma maneira de que todos possam entender o que a gente está falando, para que essa mensagem, essa ideia da verdade, ela alcance muito mais pessoas do que só de uma geração. Então, eu queria passar a palavra para o Tiago, para que ele se apresentasse. Eu sou o Valmor Moreira, pai do Tiago e do Fê, e depois eu continuo aqui. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei qual estão nos assistindo. Boa noite, pai, boa noite, mano. A gente está gravando o programa de noite. Boa noite para o pessoal da produção. Então, eu sou o Tiago, eu tenho 29 anos, sou casado, tenho uma filha no vem da minha esposa, tá vindo aí a Sarinha. E tô aqui para contribuir, tô aqui para somar. É uma alegria poder participar da gente que cresceu vendo você acordando de manhã e trazendo aquilo que Deus falou contigo na madrugada e as revelações, a gente poder reproduzir a nossa mesa de café da manhã, uma alegria aqui. E estamos aqui para isso, para falar a verdade, para nos desenvolver. Sou também advogado, sou co-pastor aqui da igreja, mas mais do que isso, eu sou alguém que ama a verdade, estou aqui para falar dela. E é isso aí. Fê? Fala, gente. Boa noite para vocês. Espero que assistam até o final, ou como te falou, o horário que vocês estiverem assistindo. Como o pai disse, a verdade de Jesus, e em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue, a partir do versículo 33, fala assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então o nosso intuito aqui é falar a verdade do nosso coração, assim como a gente fala numa mesa, como a gente diz, de café da manhã, do almoço, da janta. Claro que eu vou ser o 03 aqui, mais ouvido que falar, mas estamos aí, espero que vocês gostem. Muito bem, eu queria que vocês contassem um pouco do testemunho de vocês também. Tiago, por exemplo, como que você conheceu a verdade? Qual foi aquele momento em que você despertou para uma realidade que você desconhecia? Depois quase foi expulso de casa. Cara, essa é uma pergunta muito boa. Pai, você lembra o que você fazia comigo de noite, depois que eu ia dormir? Quando eu era pequeno? Meu pai, pra quem não sabe, gente, ele vestia uma máscara de monstro. Lembro. Ficava todo de preto. E aí a minha mãe começava a gritar, dizendo que tinha um monstro pegando ela. E era a tática infalível, Depois ele vai ser denunciado por maus tratos infantis. Era a tática infalível pra eu não ser
a vítima de pesadelos. Então eu nunca tive pesadelos, eu nunca tive medo de dormir porque eu destruía os meus monstros fisicamente, tudo que tentasse vir do pesadelo. Mas eu tinha um sonho que era recorrente, eu sempre tinha sonhos conscientes, eu conseguia tomar decisões desde os sonhos. E uma das coisas que eu sempre quis saber é o que acontece depois que eu morro. E isso desde pequeno. Então, várias vezes nos meus sonhos eu me matava para descobrir o que ia acontecer depois do sonho, porque eu falava, se eu morrer no sonho eu continuo vivo na realidade, né? E aí eu pulava de prédio, me atirava na frente de ônibus, só que todas as vezes eu acordava e eu nunca descobri o que tinha, né, esse desejo pelo transcendente, por descobrir, cara, o que tem depois da morte, se existe algo além dessa carne. E sempre teve vivo, mas o meu encontro com a verdade foi sem querer. A gente acabou trombando, na verdade, eu fui convidado pela minha avó para ir no retiro de Páscoa, e a propaganda do retiro era: vai ter piscina, quadra de tênis, campo de futebol, e tinha umas meninas que eu conhecia que eu fui com interesse de ficar com elas. Aí eu fui pro retiro, não vim de um lar cristão, não vim de um lar evangélico, eu fui com essa ideia de ir no retiro, e eu fui. E lá eu fui obrigado a pegar um culto, porque todo mundo foi pegar um culto, e eu lembro até hoje da mensagem do presbítero, e ali eu tive um encontro com a verdade. Amém. Eu entendi que eu era vítima de uma enfermidade que contaminou todos os homens, chamada pecado, e que a única cura era Jesus Cristo, e essa verdade foi tão viva em mim que eu falei, cara, eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus. Eu aceitei Jesus e eu voltei para casa, e aí você já sabe o que aconteceu? Não, eu lembro que a minha sogra começava a levar o Tiago para a igreja, né? E eu era meio cético, né? Eu tinha uma aversão, para falar a verdade, de evangélicos, né? Eu achava que os evangélicos eram um tanto hipócritas, né? E sempre querendo apontar soluções, apontar o dedo para as pessoas, né? Como se tivesse um orgulho de ser evangélico e não uma humildade, né? Como no final é como nós temos que ser, ter essa humildade de Cristo. E eu me lembro uma manhã de domingo que minha sogra acordou o Tiago e falou assim: arruma logo aí que a gente vai para a igreja, né? E a porta do meu quarto estava aberta e eu gritei assim: olha, não quero saber de Jesus na minha casa. Não quero saber. Quem vai ensinar o meu filho sou eu, e na minha doutrina, com aquilo que eu acredito que seja correto. E aí, anos depois, já convertido, Jesus falou para mim: eu ouvi aquilo que você disse. Então a gente percebe que você não nasce cristão, ninguém nasce cristão, né? O Dandu que fala isso, né? Você se torna cristão, é uma decisão que você tem que tomar. Apesar de ser um chamado, né? Jesus disse que eu escolhi a vós, isso depende também de um posicionamento seu, de ir ao encontro dessa verdade e se aprofundar nisso. Então o Tiago, depois daquele dia, ele orou, né? Para que... você lembra, né, Tiago? Eu lembro disso, eu orava e eu tive um encontro com Jesus, eu não tive nenhum tipo de aconselhamento, de ensino. Eu lembro até hoje, eu deitado com a cabeça no travesseiro assim, eu orava o Pai Nosso que eu tinha aprendido na catequese da Igreja Católica e falava: Deus, eu queria ir na igreja, mas meu pai não deixa eu ir. Faz com que ele deixe eu ir. E foi a minha oração por alguns meses até não ter dado certo e eu desisti. Mas o Senhor ouviu as orações e respondeu no tempo dele. O Tiago foi o Moisés na minha vida, né? Porque ele que, através dele, da oração dele, que Deus ouviu uma criança, né? Deus alcançou toda a casa dele, toda a minha casa. E hoje a gente vive na verdade, né? Segue a verdade. E você, Fê? Conta aí. Como é que... Você não vai falar de como você se converteu, tudo? Eu posso falar, mas fala você primeiro, né? É que primeiro você Ele se tá converte, deixando depois eu me suspense, converto, né? Ah, tá, deixando suspense. Pensei que era por Eu ordem tomo água aqui. cronológica. Tá, mas aí eu já vou falar que você já era convertido. Sim, então, todo né? mundo já percebeu esse ponto, Fê. Tu também. Gente, nessa Até época porque eu eu sou tinha... seu pai, né? É verdade. Gente, nessa época eu tinha uns 2 ou 3 anos de idade. Tinha dois. 2007, 2. Cara, não tem um dia assim que a gente se converteu, né? Pra quem cresceu na igreja, aos 7, 8 anos, a gente foi batizado no Espírito Santo. A realidade sempre foi muito real de Jesus, eu creio que... Você pode contar como você foi batizado no Espírito Santo, que foi uma
Uma experiência forte, Foi na rua. Eu lembro que a minha primeira experiência, assim, com Deus, diante de Deus, assim, que eu lembro, uma das... Tirando as loucuras que, tipo, a gente tava na praia, não tinha dinheiro pra comprar picolé. Aí do nada parecia uma nota de 10 reais boiando na água, lembra? Vezes. Algumas vezes, isso era impressionante. Um dia eu tava no shopping, queria comprar um jogo de tabuleiro, não tinha dinheiro. Aí eu viro pra baixo, eu acho uma nota de 100 reais no chão. Isso há 12 anos atrás, 14 anos atrás, 100 reais valia bastante, né? Ainda vale. Não, sim, mas, né, desvalorizou, né? Hoje em dia, 100 reais você só compra, sei lá, né? Estamos aí falando de alguém que Aí não você tem tava salário. dando um rolê É. na rua. Aí, enfim, eu acho que a primeira vez que eu tive uma das experiências que eu lembro, assim, que eu gostei, foi que eu estudava no Adventista e tinha que trazer um capítulo da Bíblia pra ler na sala. Eu lembro que eu trouxe o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, né, o Salmo de Davi. E, meu, eu li e eu voltei com uma alegria pra casa. Eu lembro que eu cheguei pra mãe, preguei na sala, foi demais. Uma alegria tomou conta de mim e desde então eu sempre fui apaixonado pelo Evangelho, sempre gostei, né. E aí, cara, 8 anos de idade, 9. O pai tava na rua com um casal de amigos, e aí a gente veio o Espírito Santo, comecei a orar em línguas e... Tamo aí, né? Eu posso contar isso. No meio da rua. Da minha perspectiva, né? A gente tava caminhando No meio da rua. na rua da praia, assim, era uma noite de verão, casal de amigos, tipo meia-noite e pouquinho. E aí falando de Deus, né? E aí o Espírito Santo falou pra mim, batiza teu filho no Espírito Santo. Eu falei, como assim? Ele começa a falar em línguas e pede para ele repetir. Eu virei pro Fê, ele estava de mão dada, ele sempre ficava perto da gente, acompanhando as conversas, né, bem atento, né, o que estava acontecendo, ele gostava de estar com a gente ali. E aí, de mão dada, eu falei, Fê, repete. E aí eu comecei a falar em línguas. E a minha experiência do batismo do Espírito Santo também foi muito impactante para mim, mas... quando eu comecei a falar em línguas e pedi para ele repetir, imediatamente, né, ele começou a repetir, né, e falar em línguas e ser tomado por aquela presença do Espírito Santo. E aí, à noite, antes de dormir, a gente foi orar, e aí o Fernando, orando, ele falou, pai, eu quero ser profeta. Eu falei, nossa, filho, Dura coisa pediste. dura coisa pediste. E eu orando, eu falei, olha, Deus está te dando uma visão, fecha seus olhos e me conta a visão que você está tendo. Você lembra, Fê? Lembro. Qual foi a visão que Deus te Fala deu? tu, filho. Não, mas Você contando fica A mais visão é bonito. tua, a jovem. visão é tua. Cara, foi do fim dos tempos, né? Ô, pai, fala aí que isso aí. Fala, Então, Fê. Então, Fala, tudo bem, Fê. vou contar, ela é uma Fala, criança. o pai- Fala a verdade. Fala aí, pai, você já tava contando. Eu tava me Os tímidos emocionando não aqui da minha entrarão no própria reino, hein, história. Fê? Os tímidos não entrarão no reino. Versão mais correta Bom, é aí covarde. ele contou assim, pai, eu tô vendo fogo, bomba explodindo, incêndio, pessoas correndo desesperadas, sem cabeça, sem braço. E aí ele começou a chorar, porque falou, pai, não tô vendo vocês, não tô vendo ninguém que eu conheço, não tô vendo ninguém da igreja, ninguém da família. Eu falei, uau, Fomos arrebatados. você está tendo uma visão escatológica, né? Porque a escatologia é o fim dos tempos. E aí eu vi que realmente Deus tem pressa, né, de alcançar todas as gerações, né? Por isso também o objetivo desse programa, da gente abrir uma janela para a gente falar sobre a verdade de uma maneira sincera, né? Porque não tem outro meio das coisas acontecerem, de você ter esse encontro, senão você ser sincero com Deus. E o Fê, ele contou esse sonho, contou essa visão, na verdade, né? E desde então, ele tem sido instruído no caminho da verdade, tem tido suas experiências, suas dificuldades, sobretudo no meio educacional, nas escolas, com os colegas, os professores, né? A gente sabe que há uma pressão muito grande, né? Sobre nós que declaramos a verdade, nós que buscamos viver em santidade e num mundo que jaz no maligno. O Thiago também passou por isso na UFSC, né, Thiago? Bastante, e de várias formas, né? Eu acho que temos algumas histórias para contar da faculdade. Eu acho que a mais interessante, eu estava tendo uma aula, eu não vou contar a disciplina, vocês vão entender por quê. Mas estava tendo uma aula e a professora começou a dar aula.
e em 10 minutos ela estava sem voz, completamente sem voz, afônica completa. E aí ela encerrou a aula, pediu para uma colega fazer a chamada, e aí meu nome sempre foi um dos últimos da chamada, né, Tiago. Tinha um professor que se aposentou logo depois que eu me formei, de Direito Tributário, e a gente cronometrou, ele demorava 8 minutos para terminar a chamada. Eu era o último da sala, e conforme ele chamava o teu nome, você podia ir embora. Na sexta-feira eu era o último a ir embora por 8 minutos do primeiro, e eu sempre sonhei que meu nome fosse Abraão, com 2 As ainda para ser o primeiro, mas né, tava lá sendo um dos últimos da chamada, e teve isso que foi bom, porque todo mundo já tinha meio que ido embora, ficou eu, a professora, mais uns 2, 3 alunos na sala. Eu cheguei para a professora e falei: professora, a senhora acredita em Deus? E a professora me olhou, ela regalou o olho, ficou assustada e falou, meio que pedindo desculpa para mim: eu particularmente acredito, com aquela voz baixa, assim, na fone. Eu falei: professora, eu também acredito em Deus. Aí ela ficou mais tranquila. E eu falei: eu acredito num Deus que pode te curar. Eu posso fazer uma oração por você, para tua voz melhorar? Aí ela se assustou de novo. Ela foi de um momento de paz, de achar alguém que acreditava em Deus, para um louco que queria fazer uma oração por ela no meio da faculdade. E aí eu falei: fica tranquila, não vou gritar, ninguém vai perceber, vai ser só aqui. Daí ela: tá, mas baixinho. Aí beleza. Aí orei por ela, menos de 1 minuto, por aquela voz dela fosse curada. E aí passou uns minutos, a gente foi pro intervalo. Quando eu estava voltando no intervalo, eu cruzei com a professora dela: ó, minha voz tá melhor, viu? Já falando normal, mas ó, segredo. Eu falei: então tá, né? Por isso que eu não tô contando a matéria, nem o nome da professora. Mas é isso, né? Até quando Deus faz algo maravilhoso e completamente ilícito, que é curar alguém, tem que ser meio que mantido em sigilo na universidade para você não ser taxado, perseguido. As ideias da verdade, né? As ideias de um direito natural, né? Eu fiz faculdade de Direito, sou formado, e as ideias de uma origem divina para as leis e para a moral praticamente motivo de escárnio. Elas são rejeitadas primariamente sobre o argumento do fundamentalismo. E a gente acaba vendo numa sociedade com uma falta de moral, porque é uma moralidade que ela é volátil, que ela pode mudar, que ela, uma hora isso é bom, outra hora outra coisa é bom, o que era bom era ruim, e essas coisas mudam. Ela se torna uma sociedade imoral, né? O certo sempre será certo, o errado E sempre a sua será errado. conversão, pai? Você não vai nem dar um pintado que fala? Pitaco, né? Pitaco. Não, tô aqui, né? Vamos Dá um vamos pitaco falar, aí, né? da irmã Rosângela, né? Que até hoje Então, a minha vai trazer pra conversão, igreja, né? como eu disse, eu não tinha muita consideração pelos evangélicos, né? Como eu disse, achava-os hipócritas. Mas um dia eu estava passando por uma situação de perseguição muito forte, né, na minha profissão. E sou procurador da República. E houve uma operação aí que teve muita repercussão na cidade, né, no estado de Santa Catarina, na cidade aqui de Florianópolis. E eu comecei a receber ameaças, né, de morte. Estava sendo escoltado, inclusive, pela Polícia Federal. Então, a minha vida estava um inferno e muito medo, né? A gente já percebia... Fala aquela frase que você já tinha chegado no topo da montanha e lembrou que lá não tinha nada. Havia um vazio existencial dentro de mim, né? Como Dostoiévski fala, né? Um buraco no teu coração que pertence a Deus, né? Que tem que ser ocupado por Deus. E é como a sensação daquele alpinista que chega no topo da montanha e ali ele olha para um lado, olha para o outro e não encontra nada. Eu já tinha tido todo o sucesso profissional, familiar, casado, com filhos, já tinha conhecido muitos países, já tinha vivido muitas coisas que eu sonhava viver, mas eu era infeliz do ponto de vista existencial, né? Eu sentia que faltava algo. Então eu já percebi que havia um chamado de Deus, né? Deus já estava criando uma situação para que eu pudesse me encontrar com Ele. E hoje eu tenho bem claro isso, que foi essa perseguição que eu sofri, a ponto de... Então foi o sofrimento que te trouxe para Cristo. Foi o sofrimento. Muitos dizem, ou você vem pelo amor ou vem pela dor, né? Você veio pelo amor, Tiago também, eu vim pela dor mesmo. E graças a Deus que mesmo diante da dor eu pude enxergá-lo, né?
E aí, nessa perseguição tremenda, né? E a coisa começou a apertar quando eu percebi, né, que carros, né, estavam perseguindo você, né? No seguinte. Você era nos seguindo, né? Seguindo você Eu era com criança, sua mãe, gente. né? Você era criança e Você já não dormia fazia meses, né? eu não tinha insônias terríveis, né? Minha vida era um inferno mesmo. Até que um dia comentando com meu irmão é pastor lá em São Paulo, Wagner, Abraço, tio. e ele... Minha prima tá solteira, gente, filha dele, se quiser. Nossa, ela vai te matar por isso. Mas Natália ela pensa, Cossens no Instagram. E aí, tia. então, aí no meio dessa tempestade da minha vida, eu falei, se eu morrer, ou se eu me matar, ou se me matarem, né, porque eu já cogitava até mesmo tirar a vida, porque se entre a minha vida, minha esposa e dos meus filhos, é melhor que eu resolva o problema, né? Então, saio de cena e eles continuam aí a jornada deles. E qual foi o dia Então, marcante, assim? bem racional mesmo, né? Uma coisa bem estúpida, né? Pra falar a verdade. E aí meu irmão falou, olha, não faz uma besteira dessa, né? Eu tava conversando no MSN com meu irmão, e aí meu pai tava lá e viu a Peraí, conversa. só um minuto. O que é o MSN, pai? Explica pra geração do É Fernando. tipo um WhatsApp das antigas, né? Como é que eu falo, Ed Win? Como é que eu falo? O que é um MSN? Para a geração de vocês aí. Imagine o web WhatsApp. É um WhatsApp, né? Tipo um ICQ, né? Um MSN Era um WhatsApp com um sinal não tão bom. um WhatsApp. Eu tive MSN, cara. Mas não tinha no celular, Lembra era do no Samsung? notebook, ali no computador. E aí meu pai viu aquilo, ficou apavorado, né? Falou, pô, o que é isso? Tá querendo se matar? Estão te perseguindo, vão tirar sua vida. O que é isso, né? Aí meu irmão falou, Valmor, faz o seguinte, cara. Liga para essa mulher aqui. Eu falei, o que essa mulher é? Falei, é um profeta. Aí eu pensei, pô, mas o que uma profeta, né, vai resolver o meu problema, né? Vai vir aqui me escoltar. E aí o fato é que eu guardei o telefone dela, né, e passou alguns dias. Eu estava de noite caminhando na praia e aí senti de ligar para essa pessoa, para essa mulher. Sentiu de Deus, como se fosse algo te impedindo. Foi meio um desespero, tipo, não tem mais solução pra minha vida, vou tentar isso. Eu falei assim, olha, eu tô com esse telefone, igual aquela... Tipo, já tentei de tudo, é o que me resta. É isso aí. Já tentei de tudo, falei, vou ligar pra profeta aqui, vou ligar. O que eu peido pra quem tá cagado. Nossa, Fê, desnecessário. Eu falei que ele ia dar uma... Tem que dar, né? Então, mas aí o que eu fiz? Eu liguei pra... Hoje, né, já conheço, né, querida bênção, irmã né? Rosângela, Missionário. missionária Rosângela, da Assembleia Mulher de de Deus. Aí conversando com ela, muito sem graça, né? Ela falou, já sei do seu caso, né? Aquela conversa vai, conversa vem. E aí eu falei, vamos terminar a conversa, né? E aí ela fez uma sugestão. Falou, posso orar por você? Aí, né, até por educação, né? Sou um cara educado, pode parecer. É um jeito. Eu falei, É não, o melhor pai que podia tudo ter. bem, ora aí, né, meu? E aí ela orou. E eu fiz a oração de aceitação de Jesus. Aquela oração mudou a minha vida, porque é como se entrasse uma mão no meu peito e apertasse todo o sofrimento, todo o fel, toda a dor, tirasse aquele amargo, né, que tinha no coração, aquela tristeza absoluta. E eu senti uma paz que eu não conhecia. Aquilo que a Bíblia fala, paz que supera todo entendimento humano. Aquilo que eu vivi era inexplicável. Depois eu vi, né, conhecendo melhor as escrituras e, né, os homens de Deus, entender que o evangelho é experiencial. Né? Você tem uma experiência com Deus, porque Deus, você não pode explicar Deus de uma forma lógica, porque ele é uma pessoa. Como que eu vou explicar o Tiago, o Fernando de uma forma lógica? São pessoas, assim como Jesus é uma pessoa. E aquela oração mudou a minha vida. Eu
aquela noite em diante, que eu não sabia o que era dormir, havia uns 6 meses, eu dormia igual um passarinho. Amém. Né? E aí eu coloquei a irmã Rosângela e o irmão Jeremias, né? Olha o nome do profeta aí. O casal no avião, trouxe eles aqui de São Paulo para Florianópolis, e aí eu tive Jesus Delivery. Né? Foi muito impactante. Né? Eu lembro quando ela chegou em casa, não sei se eu conto isso. Será que Cara, eu me escandalizei. Cara, eu cheguei, né, imagina, um casal desconhecido, né? Eu preciso intervir nesse ponto, gente. Eu preciso intervir porque eu tava contando que eu aceitei Jesus na igreja batista tradicional e eu tinha uma imagem de cristão, né? Uns crentes um pouco mais normais no jeito de se vestir, de conversar. Tradicionais. E aí chega a irmã Rosângela e o irmão Jeremias, e primeiro, eram pessoas que eu nunca tinha visto, eu falei, por que meu pai tá trazendo alguém que eu nunca vi pra minha casa, né? E aí, quando eu os vi, eu falei, cara, não é possível, porque eles eram muito diferentes da ideia que eu tinha de cristãos, né? A irmã Rosângela, ela é uma fiel seguidora dos princípios assembleianos, né? Da doutrina, né, da maneira de se vestir, e era muito distante da realidade que eu convivia. Dos dogmas, né, que a gente vê ali, né, de não cortar o cabelo, a saia, né, uma falta de depilação nas canelas. Vai ver isso aí, vai ficar bravo com você. Tipo. Não, irmão, me perdoa, mas era verdade, e me assustou. A gente tá aqui, você olhou pras canelas, irmão. O podcast pode falar a verdade. Mas o que me escandalizou mais é que eu achava que ela era O que me escandalizou mais é que eu achava que eles eram esquizofrênicos, porque ela chegou lá em casa, cumprimentou a gente, tal, aquele clima meio estranho, nunca tinha visto na vida, e ela falou, onde é que é o quarto que eu preciso ter um particular com Deus? Né? E aí ela foi pro quarto, voltou e começou a dizer, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Eu falei, cara, que loucura é essa, né? Porque era muito distante da referência de igreja que eu havia tido. Mas a questão é que tudo que Deus falava pra ela era verdade. E foi mudando a nossa vida. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente. Eu parti de alguém escandalizado para alguém extremamente curioso. Eu falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo. Não, e aí ela foi orar, né? E começou a dar umas sapateadas, né? Aquele estilo assembleiano, né? E eu falei, irmã, será que não dá pra ir mais devagar? Porque o vizinho de baixo pode reclamar, né? Morava num apartamento, né? O delegado morava embaixo da gente. Era um delegado da PM. Ainda vou ser preso aqui. Tô orando. Mas, tirando essas particularidades, né? Que a gente estava entrando num mundo, numa cultura muito de reino que a gente não conhecia. Mas o fundamental é que ela dizia a verdade. Aquilo que ela transmitia de Deus como boca de Deus, acontecia. E aí, como é que foi seu processo de chegar para uma igreja? Como é que foi essa parte? Então, aí a irmã Rosângela foi ministrando a gente, né, com Jeremias. Ela deu a primeira Bíblia para mim, uma Bíblia apologética, já até profética, né? É aquela ali? Não, ela ficou em casa, eu peguei ela hoje, mas... Pra quem não sabe, tem uma Bíblia ali que tá toda anotada do pai de cabo a rabo. Aqui, mostra aí pra eles. Cresci com o pai dentro dessa Bíblia. Essa Bíblia tá toda anotada. Uma Bíblia desmanchada. Espada, né? Aqui, ó, a nossa espada, né? Mas a irmã Rosângela, então, ela ministrando nossa vida, falou, olha, agora... Isso em 2007. 2007. Falou, agora você precisa congregar. Né? Você precisa ir para uma igreja. E é muito importante congregar. E aí eu falei assim, não, mas isso é um problema, porque eu não conheço nenhuma igreja. Tem a da minha sogra, mas eu não quero ir na igreja da minha sogra, até porque ela tá lá. Você tinha algo contra a sua sogra, pai? O quê? Você tinha algo contra a sua sogra? Tudo contra a minha sogra. Né? Sogra é sogra. Meu Deus. Hoje ela é um docinho, né? Um coraçãozinho para ela aí. Docinho bem longe de mim. Nossa, filho. Não, mas minha Vó, sogra te amo. É uma querida e foi através dela, né, que o Tiago converteu, da oração do Tiago, que tudo foi acontecendo, né? Tudo tem um início, tudo tem um princípio, um bereshit, né? Você um veio de Gênesis. uma família espírita. Você não vai chegar em lugar nenhum, Fê. Eu acho que isso vale ressaltar. Conversa. Você sempre viu os espíritos, aí você não queria isso, por isso que você era temente de ir para uma igreja, tudo. Não, eu não queria ir para uma igreja porque a experiência espiritual que eu tive foi negativa, né? Minha mãe
ela é católica e espírita, né? E aí ela, por um tempo, ela se dedicou a essa prática e eu vi coisas ali que realmente não desejo a ninguém ver, né? E isso te De colocou mundo com o espiritual, pé do lado das trevas, né? Do mundo espiritual, né? Como criança, era criança, né? Então, várias situações que me influenciaram negativamente a ponto de eu falar, não vou querer despertar para esse lado, refutava o espiritismo, porque nunca vi ninguém feliz, né? Vamos colocar assim, né? Ninguém que se apresentasse completo, vivendo, né, uma doutrina que não é a verdade, né? Hoje eu sei isso. E aí a gente começou a procurar a igreja. Aí eu comecei a procurar a igreja. Eu lembro que era o tempo da lista telefônica ainda. Aí peguei o telefone, a lista telefônica, e estava na sala da minha casa, Essa liguei para a história é Assembleia de engraçada, Deus, essa né? história é engraçada. Que é a igreja da irmã Rosângela, Muito aqui bom. em Florianópolis, né? Aí liguei, era umas 3 da tarde, atendeu um pastor Tiago, inclusive, teu nome, filho. E aí o pastor Tiago, não, a igreja está fechada, hoje é segunda-feira, tal. E aí a irmã do lado falou, me passa o telefone. Eu falei, como assim, né? Pensei, acho que ela vai insistir pro cara, né, pedir mais alguma informação, não sei. Aí ela pegou o telefone e começou a profetizar na vida do pastor que ela não conhecia. Dizendo coisas que... Eu falei, não, isso aí é combinado, é pegadinha, né? E o cara começou a chorar do outro lado da linha. Ele falou assim, será que vocês não podem vir aqui na igreja? Eu abro a igreja para vocês. E aí isso aconteceu. Acabamos indo para a Assembleia de Deus e ali ele abriu as portas da igreja, nos apresentou ali para os obreiros que estavam lá. Oramos mais um pouco com a irmã Rosângela. Ele confirmou, né, que a palavra que ela havia dado para ele era verdade. Ele estava vivendo aquela situação. E ela era a resposta de Deus para aquilo que ele estava vivendo. Que legal. Então Deus estava usando a minha necessidade de congregar para abençoar um pastor, um homem que estava orando para ter uma resposta de Deus, uma providência de Deus, e isso aconteceu. E a partir daí, de várias outras coisas, né, eu fui percebendo que Deus age dessa maneira, né? Ele nos coloca em situações para que nós nos conectamos uns com os outros e a partir daí o Espírito Santo vai fluindo na verdade e trazendo respostas, consolo, palavras para as diferentes pessoas que estão no reino, aqueles que creem, né? E assim foi tendo uma vida cheia de experiências com Deus, né, a ponto de, assim, eu não tenho nem como contar muitas coisas que vocês não vão acreditar, embora seja verdade, né? E o Fê, o que você tinha dito ali, Fê, você fez uma pergunta antes. Não lembro agora. Também não, pai. Da irmã Rosângela, Bom, é isso. A minha conversão foi uma conversão, eu me associo assim com Paulo, né? Muito radical. O pastor Daniel Lopes, ele diz assim que a Bíblia é um algoritmo com todas as vidas possíveis ali, né? A sua vida está na Bíblia, em algum personagem da Bíblia. Então você pode se identificar com o que aqueles homens e mulheres dos tempos bíblicos viveram e enxergar a sua história ali. Então eu enxergo a minha história um pouco em Paulo, né? Porque ele era um cara intelectualizado, um cara letrado, um cara que se dedicava à fé dele, mas estava enganado, ele não conhecia a verdade, a ponto de perseguir Jesus, perseguir os cristãos, né, os seguidores de Jesus. E aí, quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele foi cegado e Jesus falou algo muito interessante para ele. Ele perguntou, por que tu me persegues?
mas espera aí, Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos, os seguidores de Jesus. E o que a gente aprende disso? Que você, quando está em Cristo, qualquer luta que você tenha, qualquer perseguição que você tenha, não é sobre você, não é contra você, mas é contra o próprio Senhor. E Ele te protege. É verdade. E Ele te protege. Glória a Deus. Aí Deus me guardou nas perseguições que eu estava vivendo. Eu me lembro que 10 anos antes de me converter, eu sofri um acidente muito grave com o Tiago. Lá a gente estava voltando, saindo de Uruguaiana, indo para São Paulo de ônibus. Você morava onde? Morava em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde eu comecei minha carreira no Ministério Público Federal. E aí sua mãe estava em São Paulo, porque a avó dela, na verdade, estava nas últimas, tá? Então ela foi se despedir da avó. E eu, no fim de semana, peguei um ônibus para ir com o Thiago para lá, né? Para a gente se encontrar. E aí, no meio do caminho, na BR-153, lá em União da Vitória, já era tipo 11 horas da noite, eu estava querendo dormir, né? Pus o Thiago para dormir. E eu sempre comprei passagem de ônibus do meio para trás, né? E do lado direito, né? Então eu me lembro bem, eu estava na fileira 28. Por que do lado direito, pai? Porque se o motorista se batesse do lado do motorista, eu seria preservado. Você né? sempre ensinou isso. Então eu sempre comprei do O lado lado direito é o mais seguro. por ser uma questão de segurança. As coisas que a gente ouve, né? Por aí, né? Então eu tinha isso na cabeça, eu estava naquele dilema. Eu coloquei o Thiago para dormir no banco da frente, o banco 27, e eu fiquei naquele dilema, tiro ou não tiro o minha bota, né? Era frio, né? Então eu estava com uma bota. Tira ou não tira uma bota? Tira ou não tira uma bota? E eu, aquela vozinha assim, não tira, fica com a bota. Eu falei, mano, por que eu vou ficar com a bota? E enquanto eu estava nesse diálogo interno, pau! O ônibus bateu de frente com o caminhão. O ônibus estava descendo uma ladeira, bateu de frente com o caminhão, desgovernou o ônibus. E o ônibus caiu numa ribanceira. Um morro. Um precipício. Um precipício que tinha 66 metros. Por que eu sei que tinha 66 metros? Porque eu consegui depois o laudo da polícia rodoviária, que narrava todo, né, o sítio ali do evento. E aí o ônibus foi caindo e ele deu 4 piruetas no próprio, né, eixo dele. E quando terminou de cair, eu estava lá na porta do motorista. Desesperado. Foi igual uma bola de ping-pong, caindo. Bati a cara lá na porta do motorista, o ônibus estava todo escuro, aquele desespero no ônibus, havia 4 adultos e 3 crianças no ônibus. Estava vazio o ônibus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí aquele desespero e eu com a convicção de que meu filho tinha morrido, que o Thiago tinha morrido, porque não tinha como sobreviver. Se eu fui parar lá na frente, eu não encontrava ele ali no ônibus, estava escuro, gritava e ele não respondia. Eu tava dormindo, gente. É muito difícil me acordar. E aí, né? E aí uma mulher, o motorista lá, não sei como, ele conseguiu acender a luz do ônibus, e uma mulher pegou uma criança, assim, nos braços, começou a chacoalhar e gritar assim, minha filha, minha filha. Aí o Thiago, eu não sou sua filha. Era o Thiago, falei, daqui que é meu. Daqui que é meu. Mas a filha dela também estava viva, né, gente? Ninguém morreu. Não, ninguém morreu. E as crianças, onde foram parar as crianças, né? Pergunta onde foi parar as crianças. Onde foi parar as crianças? Onde foram parar as crianças? As crianças elas foram parar naquele compartimento que você coloca as bolsas em cima do ônibus, do banco do ônibus. Então o ônibus, quando virou, as crianças bateram no teto e escorregaram para aquele bagageirozinho e ali permaneceram. Ou seja, foi um milagre. Sai intacto. Agora fala, a metros. história termina aí? E termina aí a história? Claro que não, né? Tem mistério. Você quer saber, Fê? Com certeza. Você já conhece a história? Eu já conheço, né? Eu já Mas conheço o a história, então nosso não. ouvinte quer saber. Então, se Deixa você aí quer nos saber a história, comentários. deixa nos comentários. A gente conta no próximo programa. Vamos deixar esse clique render. Conta no próximo programa, porque tem mistério. Né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito de verdade. Já não se esquece de deixar seu like, inscrever no canal, pausa aí, compartilha com as pessoas.
Olha ali, que interrupção abrupta. A gente tá fazendo ao vivo. Na realidade não tá ao vivo, tá gravado, mas a gente é a primeira vez que tá fazendo isso, né? Então, A gente já fez programa de rádio, né, Thiago? Lembra que... eu fiz um programa de rádio quando eu estudava fora do país. Eu ia fazer uma personificação do Ronaldinho Gaúcho. Era um programa humorístico. Igualzinho, né? Igual, né? Dá pra Você ver. põe a dentadura assim, né? Não, era de rádio, Jogava pai. muito, Aí ninguém ia se via, era só realmente rádio. Não, mas tem que vestir o personagem. Então né? era só por causa da tua voz? É porque eu era o único brasileiro, né, Fê? Aí, pra eu imitar um brasileiro, você tem que falar um português do justo. Brasil. Você tinha que fazer umas embaixadinhas no programa também? Era um programa de rádio. Então, mas você tinha que... Ó, ele tá aqui, o Ronaldinho tá fazendo umas embaixadinhas aqui. Lembra o Pretinho Não. Básico com a Eu fazia duas capilaridade? coisas nesse programa de rádio, eu lembro até hoje. Eu imitava o Ronaldinho e eu escrevia o horóscopo. Horóscopo? Tinha um horóscopo que diário lá do programa de rádio. Olha só isso aí, né? E aí, O o que pessoal que- tá rindo tudo Tá aqui rindo atrás. porque o que acontece? Eu descobri que, cara, esse negócio de horóscopo era uma palhaçada. E eu falei, cara, eu vou começar a colocar princípio bíblico. Eu falei, deixa que eu escrevo. E aí eu pegava lá a lista de signos e eu falava, hoje é seu dia de pedir perdão pelos seus pais, se você tem alguma ofensa com eles. Hoje é o seu dia de encontrar a luz, procure um livro de sabedoria. E eu ficava colocando essas coisas no horóscopo. O pai também foi radialista, né? Foi, a Por gente... 2 anos? Faz, acho que 1 ano e meio, 2, né? Que a gente tinha um programa na rádio Sara, né? Sara, não Sara, sei. você tá. Lá do Na Bola de Estreito. Neve, e a gente ia lá gravar sábado com os irmãos, né? Pô, foi uma experiência muito legal. Você tinha voz de radialista? Não tenho voz de radialista, minha voz é meio... Másculo. Não, tu dizes, né? Mas bom, o tema do programa é a verdade, fala a verdade, né? Então a gente podia concluir, né, falando um pouco da verdade. Eu tenho um ponto aqui. Eu gosto muito da definição, como eu sempre estudei etimologia das palavras por força do direito, né? O direito tem muitos brocados latinos que te ajudam a compreender todos os institutos, né, jurídicos. E eu trouxe, né, essa curiosidade para o estudo das escrituras. E a verdade, em hebraico, é uma palavra chamada emet, né? Tem 3 letras, e a primeira letra, que é a letra que começa a verdade, é a letra de Deus, Aleph. Então a gente já pega aí que a verdade começa com Deus. Começa e termina com Deus, porque a última letra é Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então a verdade Uma cruz. começa, é uma cruz. Então Emet, né, que é verdade em hebraico, começa com a letra que representa Deus, El, a letra Aleph, e termina com a produção. letra que simboliza a cruz, Tav. Então a verdade começa com Deus e você enxerga a verdade na cruz. E o mais interessante é que quando você tira a letra Aleph de Emet, quando você tira Deus da verdade, sabe o que resta? Pode, fala a verdade, você vai ver no próximo episódio. Não, para com isso, né, Fê? Resta. Quando você tira Deus da verdade, resta a morte. A palavra morte. Então tudo isso para demonstrar a riqueza do evangelho, né, das escrituras, né? Então uma verdade que não contém Deus é morte. Exatamente. É uma Se mentira. Deus não estiver na verdade, não é verdade, é morte. Forte, hein? Que é o que aconteceu no Éden, quando a serpente enganou a mulher, né, dizendo que ela não teria problema nenhum em comer o fruto da árvore proibida, porque ela iria ser como Deus, né, e enxergar como Deus, não ia morrer coisa nenhuma. Então era mentira. E o que aconteceu quando ela comeu do fruto? Morte espiritual. E aí toda a história bíblica depois de Gênesis 3 é para reconciliar o homem com a verdade, reconciliar o homem com Deus, né? É verdade. Qual o ponto que você queria falar, Fê? Não, era. Você falou. Eu ia O que você vai perguntar. falar? Não, eu ia perguntar qual é a verdade mais profunda pra vocês através de Jesus. Eu. Verdade da vida, assim. Bom, para mim é descobrir que de onde eu venho, quem eu sou e para onde eu vou. Na lata. Essa
É grande é saber o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Nessa geração. Por que a gente está gravando esse programa? É um programa que Deus colocou no meu coração, né? De que acontecesse, né? Eu comecei a orar por isso 2 anos atrás. Inclusive vai estar disponível em todas as plataformas, Spotify, entre Então, outras. eu acho que Fê, essa pergunta é importante porque começa com qual é a verdade mais importante. E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, na maneira como a gente coloca os termos, porque a verdade ela é uma só, ela não pode ser escolhida. E Isso é esse importante. é o problema principal da moral da nossa geração. A gente quer escolher a nossa verdade, quando a gente tem que desejar ser escolhido pela verdade Opa. e não escolher a verdade. Essa frase é boa, hein? Obrigado, vai pro corte depois. Mas isso é muito sério. A gente vive numa sociedade relativista, né? Inclusive, o relativismo é o espírito do anticristo, porque ele tenta exatamente matar a verdade. Qual que é a verdade? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então a Bíblia fala que todo espírito que diz que Jesus Cristo não é o Senhor, ele é o espírito do anticristo, é o espírito do relativismo moral. Se a gente relativiza essa verdade mais importante, a gente começa a relativizar todas as outras coisas. Então hoje, a gente pega, por exemplo, a gente fala muito de direitos humanos, direitos fundamentais. Da onde surge isso? Da onde vem? Por que eu digo que eu tenho um direito? Só por eu existir? Porque um cachorro tem menos direitos do que um homem? Porque existe uma relação metafísica, algo transcendente, algo que vem de Deus. Um absoluto moral, né? É algo absoluto, a verdade ela é absoluta, então não existe a melhor verdade, existe a única verdade. E o problema é que muitas vezes a única verdade ela nos ofende. Para mim o texto que eu mais gosto é verdade, nem usa muito essa palavra, mas é o texto do jovem rico. O jovem rico ele chega para Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus fala: olha, honra teu pai e tua mãe, não rouba, não mata, não dá falso testemunho, faça essas coisas, vai ser perfeito. Aí o jovem rico, ele fala: todas essas coisas eu faço desde a minha mocidade. Aquele jovem, ele sabia que mesmo fazendo todas aquelas coisas, estava faltando algo. E aí a Bíblia fala que Jesus amou aquele menino. A Bíblia fala que Jesus, amando aquele jovem, disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. E aí aquele jovem foi embora triste. Mas veja, Jesus amou aquele menino e falou uma verdade que ofendeu aquele menino. Ele amou aquele menino e falou algo que expulsou ele. O cara foi embora triste. E muitas vezes a gente espera que os encontros com a verdade vão nos deixar sempre felizes. E eu lembro, eu estava passando por um momento difícil da minha vida e eu estava buscando uma resposta de Deus. Eu fiquei alguns meses orando, pedindo uma resposta de Deus. A resposta não vinha, eu fui para uma conferência profética, buscando de Deus, a resposta não veio naquela conferência profética. Depois da conferência profética, teve uma comunhão com líderes e pastores, e aí o profeta Kevin, ele foi orar por mim, eu falei: cara, agora eu vou receber essa resposta que eu precisava. E aí ele me deu uma palavra maravilhosa, forte, linda, só que não era a resposta daquilo que eu queria ouvir, não era aquilo que eu estava procurando. Para mim a resposta ou era A ou era B, e ele me disse C. E aí eu fui pro banheiro chorar, e eu estava no banheiro chorando profundamente, não de alegria, não de quebrantamento, porque Deus tinha falado comigo, mas de angustiado por Deus não ter dito aquilo que eu queria ouvir dele. E aí entra um pastor, me vê chorando ali, e ele acha que eu estou emocionado, que eu estou feliz com a palavra, porque ele tinha visto que tinha sido profetizado, e falou: cara, glória a Deus por essa palavra, né? Que bênção, cara. Queria ter recebido uma palavra dessa quando tinha a tua idade. E, cara, aquela palavra daquele pastor me fez acordar, porque eu não preciso ouvir de Deus o que eu quero ouvir. Eu preciso ouvir de Deus o que eu preciso ouvir. E quem Amém. sabe que eu preciso ouvir é Ele, porque Ele é a verdade. Né? Então, esse é um problema nosso. A gente muitas vezes quer escolher a verdade. Então, a minha verdade não é a tua verdade. Para mim, isso é um problema. Até o próprio Olavo de Carvalho disse que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Então, um homem que, com toda a sua sabedoria... Lá em João 14, né? A verdade é uma pessoa. E Pilatos estava diante da verdade, só que ele não enxergou a verdade. Eu gostava muito do que o pastor Jaime de Barcelona dizia, né? Ele falava assim que se eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, só existe uma certeza: um de nós dois está errado ou nós dois estamos errados.
Porque Deus ele só tem uma opinião. Deus ele é imutável, ele é uno, ele é eterno e ele não vai ter uma opinião hoje e uma opinião diferente amanhã. Ele tem uma opinião. Então se a gente diverge, um de nós dois está errado. E essa verdade, ela tem que passar a ser aceitável, porque ela já deixou de ser aceitável. Hoje, se eu discordo de você, seja no âmbito filosófico, seja no âmbito pessoal, as pessoas tomam a discordância como ofensa, como se eu não aceitasse a verdade da pessoa. E não é isso, é exatamente a busca da verdade que vai nos levar à discordância até que a gente encontre a verdade de Deus. E se você buscar a verdade, você vai encontrar. Porque aí você pode perguntar qual é o conceito de verdade em grego. Está na Bíblia. Pergunta, Fê. Pergunta, Fê. Pergunta, vai Fê. lá, Fê. Faz o capricho do Qual é pai. o conceito da verdade em grego? Aletheia. Aletheia é a, que é uma partícula negativa, e litia, que é esquecer. Então, o que é a verdade em grego? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou aquele que não é esquecível. Não esquecer. Então, nós entendemos que a verdade ela está encoberta. Né? Porque quando você retira o véu, no caso, né? Você descobre Jesus, você descobre a verdade. Então, a mentira encobre a verdade descobre a si mesma. Então, quando Jesus morreu e o véu se partiu, o que significava o véu do templo? Né? O acesso a Deus, o compartimento em que você está diante da verdade. Então, a verdade hoje ela está nua, ela está escancarada, o véu se rasgou. Então, a verdade você não esquece. E não há símbolo mais representativo da verdade, símbolo mais inesquecível na história da humanidade e mais simples também do ponto de vista de que uma criança pode compreender do que a cruz. Então a cruz é um escárnio, é uma loucura, né, como diz o apóstolo Paulo, para os homens, mas a cruz ela descobre, ela revela a verdade. E você, a partir do momento que você não esquece da cruz, você sempre vai saber que ali se encontra a verdade. Quando o avião está caindo, não existe ateu. Todos vão se lembrar da cruz. Quando alguém está no leito de morte, e eu já estive muitas vezes com pessoas em situação terminal na vida, no hospital, minha mãe, por exemplo, eles vão se lembrar da cruz. Eles vão se lembrar de que a verdade é o Senhor Jesus. E aí a pergunta que a gente faz e que a gente se propõe nesse programa, por que esperar tanto tempo? Por que esperar o leito da morte para descobrir a verdade? Porque já não buscá-la, né? E Jesus disse que aquele que... Eis que estou à porta, bato. Se você abrir, eu entro. Né? E você vai descobrir aquilo que você quer descobrir, que eu quero te revelar. Sobretudo, quem tu és, quem eu sou, qual o seu propósito nessa vida, porque Deus não faz nada vão. A verdade não é vã. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus não faz nada vão. Só o homem. Os pensamentos do homem são vãos. Acho que é o Salmo 94. Deus conhece todos os pensamentos do homem. Os pensamentos dos homens são vãos. Mas e os pensamentos de Deus? Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de vida, ou seja, de verdade, e não de morte, mentira. Isso é muito profundo, né? Eu gosto muito desse tema, eu amo a verdade. E estudando, eu percebi que a verdade no hebraico emet, ele vem da mesma raiz da palavra fé, emuná. As duas primeiras letras, elas são coincidentes e eu vejo que isso também tem um propósito, um sentido em Deus. Porque tudo se encaixa, né? A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Diz lá em Hebreus 11:1. E a gente, quando a gente entende a verdade como algo metafísico e não como algo físico, isso muda a nossa forma de viver. Então, o que é verdade hoje no mundo? É uma ideia que corresponde a um fato. Então, esse copo é de vidro. É verdade porque a ideia de um copo de vidro corresponde ao fato desse copo ser de vidro, né? É quando eu afirmo algo que corresponde com o que aparentemente é a realidade. O problema
é que a realidade é mutável. Eu posso dizer esse copo tá meio cheio e alguém vai dizer tá meio vazio, ou de repente eu jogo toda a água fora e o copo está completamente vazio, eu faço ele transbordar. E quando a verdade, a gente tem uma verdade que pode ser alterada, como é a verdade científica, que a ciência está sempre se aperfeiçoando, descobrindo e mudando de opiniões. É da natureza da ciência, a dúvida, né? Então, isso deixa toda a vida do homem sem uma âncora, sem uma base, sem um pilar. A gente perde o fundamento das nossas vidas. E isso é o que causa toda uma sorte de doenças sociais e doenças emocionais. A gente perde as bases morais, e aí a gente entra numa sociedade com corrupção. A gente perde as bases emocionais, e aí entra numa sociedade com depressão, com ansiedades, com problemas pessoais. E a gente vê isso desde criança, né? Quando se ensina a mentira para as crianças, né? Por exemplo, a geração do Fernando, né? Na escola, o que a gente ouve de notícias, de relatos, né, Fê? De pessoas que estão se destruindo muito cedo, né? Estão se desviando do caminho da verdade muito cedo, justamente porque as pessoas preferem acreditar na mentira, preferem ignorar a verdade, porque ela está estampada, né? Nós seremos indesculpáveis, diz lá a carta aos Romanos, por não enxergar Deus nas coisas criadas, na maravilha da criação. Como é que é na escola que você frequentava? Que hoje você estuda à distância, né, Fê? Não, pode continuar, pai. Não, estou perguntando. Era bom o ambiente, né, pai? Assim, como universidade, como trabalho, né? Mas isso te entristecia? Já não estou mais estudando, né? Já estou à distância, então... Não, mas você justamente está estudando à distância porque aquele ambiente estava te... Não, era pesado ideologicamente, né? Ideologicamente. A ideologia, o que é ideologia? É um véu, é um vestido de ideias. Ou seja, é uma mentira. Encobre a verdade. Encobre a verdade. Eu tive a experiência na faculdade e muito disso a gente vê que traz as consequências para o nosso dia a dia, né? O acreditar na mentira, às vezes por ela ser mais palatável, ser mais gostosa, ser mais desejosa, assim como acreditar na mentira da serpente parecia bom aos olhos de Eva porque ela ia poder comer do fruto, isso acaba trazendo consequências nefastas para a gente, né? E hoje a gente tem uma base sólida, a gente acreditar numa verdade transcendente que é um Deus que não muda, isso além de trazer segurança para as nossas vidas, eles também nos ensinam a melhor maneira de viver. E eu acho que esse é um ponto importante. Se Deus é a verdade, se Jesus Cristo é a verdade, e Ele nos criou com um propósito, o plano dele é a verdade ao nosso respeito. E todos os outros planos, eles são mentirosos, porque eles vão prometer um fim que a gente não vai conseguir alcançar. E assim como o plano de Deus para uma sociedade, para uma nação, os ideais de Deus, eles são melhores. Eles são praticamente melhores. Dá um exemplo, Thiago, melhores. na sua vida. Você cresceu ouvindo, né, do mundo e das pessoas, você tinha que sair catando as minas, né? Namorando, né? E vivendo uma sexualidade promíscua, né? Como a gente vê hoje em dia. E como que você enfrentou isso? A primeira... O que te fortaleceu a compreender, né, como que você ia lidar com a sua sexualidade? Então, a primeira menina que eu beijei, eu tinha 10 anos. E fiquei com algumas meninas até a minha conversão. E era muito pela vibe da galera, de tá todo mundo fazendo, aquele estímulo do meio. Eu lembro que feri algumas meninas por causa que tinha uma expectativa de ser algo mais duradouro e acabou sendo tipo um negócio de 1 ou 2 vezes. Mas a partir do momento que eu me converti, eu entendi que não era o plano de Deus eu sair ficando com todo mundo, mas que Deus tinha a ideia de o casamento ser a base, né, da relação sexual e o sexo ser planejado para o casamento. Eu entendi que essa era a verdade de Deus e que era isso que eu devia seguir, e eu comecei a me posicionar nisso apesar das pressões. Então, durante muitos momentos da minha juventude, achavam
que eu era homossexual porque eu não queria ficar com meninas que vinham se oferecer, né? Sim, mas você vê que é engraçado, né? O meio, né? E a ideologia do mundo, ela impõe que você exerça a sexualidade como eles querem, mas não respeita a sua liberdade de santidade, de castidade, de esperar. Então, né, quando um eu cheguei momento na faculdade, eu desenvolvi alguns argumentos, né? No início da faculdade, eu comecei a ver essas pressões e até que um dia me questionaram sobre a minha sexualidade, eu falei que eu era do grupo LGBTQI+. Eu era dos grupos assexuados até o casamento. Então, quando eu me encaixei numa minoria dos assexuados, eu comecei a ser mais respeitado e menos combatido nas minhas ideias. E eu ainda tinha as habilidades físicas, né? Então, quando eu via que alguém estava interessado em mim, eu tomava atitudes práticas para remover esse interesse. Você não vai contar isso. Eu não posso contar isso? Não Eu sei, tenho que falar a verdade, eu vou falar. nojento, né? Não vou falar. Então, Você acha que ele conta eu isso? conto Não, isso, melhor eu conto. não. A pessoa tá dizendo pra contar e a mesa tá dizendo pra não contar. E agora, produção? Fala a verdade, né? Fala a Fala verdade. não, mano. Fala Então, eu tinha o hábito de enfiar o dedo bem fundo na orelha ou no nariz, dar aquela lambida assim, dar uma coçada na bunda, cheirar. E... Cara, isso afastava todas as possíveis pretendentes, né? Era uma tática infalível na faculdade. Fiz muito. Não tanto assim, porque não é muitas vezes Deixa eu necessário. apertei aqui errado. Tô ligando pra alguém aí? Pra Bárbara. Foi no desativado. E aí, a questão é que depois de tudo isso Bárbara a gente... é a produtora. Depois de todos esses anos de faculdade, de adolescência, indo contra a cultura do mundo, eu pude casar com a minha esposa em santidade, ambos virgens, e hoje, agora já 2 anos e meio de casado, com a minha filha a caminho, eu posso olhar para trás e eu posso fazer um comparativo dos frutos, porque a Bíblia nos ensina que o padrão de julgamento para ver se algo é bom ou ruim é os frutos que aquelas decisões produzem, né? E hoje eu olho para trás e eu me vejo, primeiro, sem nenhuma doença sexualmente transmissível. Né? Olha só, foi guardado, né? Eu não corro nenhum risco de pegar Porque varíola os do conselhos macaco. de Deus são bons, os mandamentos são palavras, né? Eu vejo que o meu filho ele vai ter a minha cara, ele não vai ter a cara do ex da minha esposa. Né? Depois vocês pesquisem sobre isso, mas todas as pessoas com as quais a mulher... Criaísmo. Microquimerianismo, eu acho que é o nome. Quimera, né? Que é cientificamente comprovado, partes do DNA de todos os parceiros sexuais da mulher ficam impregnados da mulher e podem ser reproduzidos aos futuros filhos. Né? Então, como a minha esposa casou virgem, com certeza minha filha vai ser parecida comigo ou com ela, não com uma terceira pessoa. Tem algumas pessoas se olhando aqui na sala. Não, mas em Vamos Cristo, orar, vamos gente, quebrar toda essas maldição maldições. é quebrada também. Em Cristo, isso aí. filho. Tudo se Nova faz novo. criatura somos. Mas estamos falando a verdade aqui. A outra questão... É microquimerismo. Isso. É absorção e incorporação de DNA estranho no próprio DNA da mulher. E outra questão eu posso ver eu muito mais realizado, tanto emocionalmente quanto sexualmente, que a maioria dos meus colegas da minha idade, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, meus colegas de faculdade, de tênis, né, eu competi por alguns anos, pessoas que tiveram algumas namoradas, foram traíram, sofreram, então, sem saber o E rumo mesmo os emocional. jovens que ficam na pornografia, né? Jovens e homem casado também, né? Fica aí se acabando na pornografia. A gente tem... isso também é estatístico. A pessoa que casa cedo, ela tem uma tendência a prosperar muito mais do que a pessoa que demora para casar. É verdade. E estatisticamente falando, o homem casado ele faz muito mais sexo que o homem solteiro que pega várias mulheres. Né? Eu não sei qual que é a faixa etária desse programa, você devia estar falando essas coisas. Não, você falou um negócio certo. Quando eu casei, eu não tinha nada, cara. Nada. Né? Eu casei, tinha acabado de falir, que eu tinha uma balada. E... tinha acabado de falir. Essa história tem que ser contada em algum E momento. fui com um cobertorzinho vermelho morar na casa da sogra. E, graças a Deus, né, a gente prosperou. Amém. Então, Muito forte, o conselho de inclusive, essa Deus, parte né? do seu testemunho, né? Também, né? O conselho de Deus, ele produz resultado, ele produz frutos, ele produz consequências que o mundo
distorce, ele tenta nos enganar de diversas formas. E uma das principais mentiras que o mundo conta é que a liberdade sexual, de você fazer sexo com várias pessoas, vai te fazer mais livre, ou mais feliz, ou mais realizado. Quando na realidade é a verdade de Deus que você guardar o sexo para o momento do casamento vai te fazer muito mais livre, muito mais feliz, muito mais realizado, com muito menos marcas emocionais e muito mais completo na sua vida. Por isso, a opinião de Deus, a verdade de Deus é a única verdade e ela merece ser ouvida. Eu queria... temos que terminar? Como é que estamos de Continua? tempo aí? É o primeiro programa, a gente tem um grupo aqui. Às vezes a gente tem que apresentar os bastidores, tem 7 pessoas aqui nos auxiliando. É, os 7, né? Tem uma pessoa que veio aqui só para bater palma, assim, ó. E dizer que começou. Mas eu queria comentar um fato, né? Quando a gente associa nós, cristãos, né? E o mundo tem um preconceito para conosco, né? De que sempre tentando desmerecer a nossa fé, a nossa crença. Lembrar de um fato que aconteceu na década de 60, final da década de 50, na verdade, que havia um programa da BBC de John Freeman, e certa vez ele levou o grande psicanalista Carl Jung. E aí, entrevistando ele, esse vídeo aí está no YouTube, você pode procurar aí que você vai encontrar. Em que ele chega em dado momento, ele pergunta para o Carl Jung se ele acreditava em Deus. E a resposta do Carl Jung escandalizou o mundo, né? Todo o meio acadêmico, quando ele disse o seguinte: não, eu não acredito em Deus, eu sei. No sentido de que Deus, você tem a possibilidade de conhecer. O Carl Jung dizia: eu não acho nada, eu só falo aquilo que eu sei. Então eu sei que Deus existe. E como que ele sabia que Deus existia? Por um conhecimento psíquico. Deus, ele fala com a nossa razão, fala para a nossa razão. E a partir dessa percepção racional, você tem a possibilidade de conhecer a Deus. E eu vejo isso muito na minha vida, porque eu sempre fui muito questionador, né? E quando eu conheci o Senhor, um dia eu fiz uma oração para Ele. Eu disse assim: ó Deus, é um negócio seguinte, desse jeito mesmo. Eu não quero viver uma vida de mentira, eu não quero seguir porque outros estão dizendo que é bom segui-lo. Eu quero viver a verdade. Se o Senhor se revelar a mim, mostrar que o Senhor existe, eu vou te seguir. Mas eu preciso ter essa certeza, saber, né, que você existe e que tem um chamado sobre a minha vida. E aí, a partir dessa oração, coisas realmente muito significativas aconteceram na minha vida, a ponto de eu, antes mesmo de pensar em algo e pedir para Deus, Ele já estava realizando na minha vida. Sonhos que estavam engavetados e que foram um a um sendo retirados da gaveta, e eu tinha certeza que era Deus, porque era impossível. Coisas impossíveis acontecem. Então, quando você descobre a verdade, você abre uma janela gigantesca para o acontecimento de coisas novas na sua vida que você nunca viveu. Que é o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios: o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e aquilo que não desceu para o coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam e o buscam. Você me fala, qual foi a verdade que Deus disse mais impactante, que mais transformou a tua vida? É forte, hein? Ter um relacionamento com ele. Acho que a partir daí tudo muda. Teve experiência de cura com Deus? Tive, mas
Tive sim, eu acho que foi... Desculpa, gente, até perdi a linha de raciocínio, eu fiquei tão profundo no que vocês estão falando que você demora um pouco pra voltar. Eu acho que pra mim foi quando eu comecei a ter um relacionamento pessoal com ele. Pra mim, isso mudou. Antes era o Deus dos meus pais, ou o Deus que eu via em outros, mas quando foi o meu Deus, as coisas mudaram. Não era o Deus dos seus pais, era o seu Deus. Né? Me conta, Fê, quando você começou a sair para evangelizar, o que te motivou a fazer um negócio? Você tinha o quê? 14, 15 anos? E 2020, de repente você começou a sair na rua, 15. parar as pessoas e falar de Jesus para elas. Na porta de bares, na porta de supermercado, na porta de lojas, né? Então ele saía pelas ruas do bairro pregando o evangelho, aí começou a fazer um time, né? Criar Um grupo. impactar e influenciar outros jovens a fazer o mesmo que você. Por que aconteceu isso? Porque isso para mim foi muito muito expressivo, né? Falei, poxa, é Deus, só pode ser Deus, né? Foi do nada, né? O jovem acordou. Tive bons pais, um bom irmão. Conta o que aconteceu, mano. Seja mais profundo, abre seu coração. Fala a Gente, verdade. pra Fê. mim foi simples. Vocês sempre foram apaixonados por Deus. E essa paixão eu vi em vocês, queria pregar também. E aí a gente foi indo, né? Em 2019. Eu entendi através da parábola dos talentos, que o patrão foi viajar, né? Uma longa viagem, deu 5 para 1, 4, né? O 3 para 1. E pro outro deu um enterrou embaixo da terra, os outros multiplicaram, né? E aí eu, cara, entendi que eu precisava multiplicar aquilo que Deus me deu e eu comecei a pregar. Tive 2019 esse entendimento, aí 2020 a gente... Lembra que eu falava pra você, mano, a gente tem que dar um jeito de pregar na rua. Aí, junho, eu acho, um mês que antecede junho é abril, né? Maio. Sempre confundo. E começou, e aí tamo aí, teve bastante cura, muita Mas gente me veio conta da assim, igreja. você lê muito livros de avivalistas, né? Leio. Hábito que peguei de vocês também. Tá, mas Fala alguma coisa, Mas jovem. qual- Cara, é que é difícil pra Então, mim, mas eu sempre fiquei pra ouvir, né? Fê, Não pra o ficar que o Fê, falando. ele faz, ele Gente, pra quem não sabe, eu sempre tô acostumado quando eles falarem, você ficar quieto ouvindo, né? Assim que a gente cresce aprendendo. Então é até um pouco difícil criar esse hábito de Não, mas eu ficar preciso falando. contar isso porque é muito legal, Fê, Eu tô acostumado como com Deus, isso. Te pegou mesmo, né? Porque você começou a ler É misericordioso. livros que eu não lia, né? Autores que eu até mesmo desconhecia, né? E o que você aprendeu desses avivalistas, desses homens do passado que deixaram um legado tão grande? Por exemplo, a Bíblia John Wesley, né? Que você comprou para mim, né? Você já lia John Wesley antes que eu lesse, né? Você se interessava por Jonathan Edwards, pelo Kenneth Hagin, pelo Ian Bounds. o Ian Bounds, homens de oração, não é? E o que você absorveu desses caras? Eu aprendi que... Opa, mandaram mensagem aqui, peraí. Eu aprendi que os livros nos discipulam, né? Então, eu comecei a ler pra crescer em algumas áreas que eu queria. Então, paixão por Jesus, oração, conhecimento da história da igreja. Tá, qual avivalista que você mais se identifica? Ah, Pô, a Wesley. história desse cara é cabulosa. Wesley. John Wesley. Por quê? Conta a história do John Wesley aí, pra quem não conhece. A igreja metodista existe até hoje, né? Algo que começou há 300 anos atrás, o cara conseguiu, né? Deus através dele ainda tá de pé. Então o tio sempre fala, é muito mais que dar fruto, fazer o fruto permanecer. É isso aí. Foi um dos avivamentos que a gente vê permanecer até hoje. Claro que hoje, né, as vertentes metodistas já estão muito diferentes, né? Mas permaneceu. Mas o John Wesley, ele pregava nas vilas, né? Ele corria o Então, o país. diferencial de Wesley é que por muito tempo ele pregou e quando ele foi ficando mais velho ele começou a embasar a doutrina, né? Então ele fez comentários bíblicos, ele, né, não sei se afundou a teologia Wesley arminiana, né, que é o que eu gosto. Então eu acho que quando ele enraizou todo aquele avivamento na palavra, a gente conseguiu ver os frutos mais duradouros. A maior diferença é que a maioria dos avivamentos durou alguns anos, dificilmente a maioria durou mais de uma década, mas pela falta de enraizamento na palavra se perdeu. Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, eles tinham uma cultura bíblica muito diferente da que a gente vê hoje.
Seymour era muito rígido, se acusava muito, então a gente vê que durou, teve um ápice e depois nunca mais. Então o Wesley ele se embasou na palavra. Bacana, glória a Deus. Então agora a gente vai terminar o programa, né? Antes que o Thiago caia da cadeira aí, e já convidá-los para curtir o canal, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Fazer suas perguntas nos comentários, o que vocês querem. Queria saber muito de vocês, o que a gente pode melhorar, né? Porque é tudo novo para nós também, esse modelo aqui. E convidá-los para o próximo programa que nós vamos... Quem vai ser o convidado? Ter como convidado pastor, teólogo, jornalista, youtuber, com mais de 1 milhão aí de seguidores, professor Daniel Lopes, né, nosso querido irmão Daniel Lopes. E nos vemos então no próximo Pode Falar a Verdade. Não. Opa! Pode Falar a Verdade. Fala a Verdade. Sabia que eu ia errar. Sabia que é podcast Fala a Verdade. Então estamos aqui para falar a verdade. Então te convido para o próximo Fala a Verdade com Daniel Lopes e Thiago, Fê, galera aí do backstage. Obrigado. Glória a Deus.